Olá, meus queridos amigos, como estão vocês? Espero que estejam bem. Hoje a gente está aqui para falar de um fenômeno muito esquisito, né, e muito peculiar no nosso país, que é o pobre de direita. Bora pro vídeo. Pessoal, um recadinho rápido para você, tá? Você que gosta dos nossos vídeos, você que gosta de acompanhar o nosso conteúdo, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, né? Deixa aí o seu like, seu comentário. Isso é muito importante, né? No engajamento aqui da nossa conta e tal e tudo mais, principalmente no YouTube, né? Que é a principal plataforma, que é onde a gente coloca os vídeos maiores, né? Então eu peço para vocês ajudar nesse engajamento, né? Se vocês gostam do nosso canal, beleza? Pessoal, segundo recadinho, tá? Esse vídeo que eu tô fazendo aqui, de maneira alguma, eu tô menosprezando as pessoas pobres, tá? Muito pelo contrário, né? O intuito desse vídeo, pessoal, é que assim, a pessoa pobre, né, veja esse vídeo e se coloque um pouco mais na sua realidade do que naquela realidade que ela almeja, né? Porque assim, a nossa vida é uma só, o tempo ele vai passar da mesma maneira, né? E se você continuar negando a sua realidade e ficar tentando se adequar a outras realidades, né? Realidades muitas vezes inalcançáveis, você vai deixar a sua vida passar e não vai chegar a lugar nenhum, tá? Não vai ter aproveitado com a sua família e tal, tudo mais, vai deixar que discussões bestas, né? Acabem interferindo, né, no convívio familiar e tudo mais. Então, assim, esse vídeo não é de maneira nenhuma, né, uma forma de desrespeito ou de menosprezar ninguém. É só o comentário, né, que eu vou fazer aqui sobre esse fenômeno, né, que é o pobre de direita. O que seria o pobre de direita? Pessoal, é muito difícil a gente ter uma explicação, mas vocês vão entender basicamente esse fenômeno, né, observando algumas coisas. Então, por exemplo, assim, hoje em dia no nosso Brasil a gente paga muito imposto, a gente paga muita taxa, a gente sabe disso. O salário mínimo ele é muito baixo, né? E o poder de compra também, né? Então a gente não tem um poder de compra muito alto, né? Infelizmente esse é o nosso país, né? Obviamente a gente queria que tudo fosse diferente, mas por questões econômicas, tal e tudo mais, questões que eu também não entendo, né? Então, aumento do salário mínimo, assim, tudo mais, a gente queria que o salário mínimo fosse 10 mil reais, mas eu sei que economicamente isso é inviável, né? Então vocês não vão ver a gente aqui do canal defendendo esse tipo de coisa, porque é uma coisa que não vai acontecer, beleza? Mas assim, pessoal, a pessoa que ganha até 3 mil reais, né? A pessoa que ganha ali de 3 mil reais, eu acho que talvez a gente poderia até esticar um pouquinho mais essa régua, considerando uma família ali de 3, 4 pessoas que precise pagar aluguel 4 mil reais, começa a ficar pouco, né? Isso é fato, né? Então, é, hoje em dia, 4 mil reais, se não for muito bem administrado, ali você passa muito aperto. Mas o que acontece? Geralmente, pessoal, pessoa que ganha salário mínimo, que ganha 2 salários, né, que ganha ali até seus 3, até seus 5 mil reais, né, ela não é rica. É uma realidade que vocês têm que aceitar, né? Se você que está me assistindo, você ganha aí até 4, 5 mil reais, sabe que você não é rico, tá? Estão te usando como massa de manobra, né? Principalmente a galera da direita, a galera que tem esse discurso mais meritocrato, né? Como a gente sabe aí que meritocracia ela não funciona, né? A meritocracia ela não se aplica a todas as realidades, né? Como um padrão. Tudo vai depender do seu padrão de vida, né, da família que você nasceu, dos contatos que você tem e tudo mais para você ficar rico, do que somente do seu esforço, né? Se dependesse somente do esforço, né, acordar cedo para ficar rico, para ficar milionário, o padeiro que acorda 3 horas da manhã seria um dos bilionários do nosso país. E não é o que acontece, tá? Então, assim, o pobre de direita, pessoal, eu estou falando aqui especificamente para aquela pessoa que ganha abaixo de 5 mil reais, né, que paga aluguel, e que defende, né, através ali das falas dos seus políticos de direita, defende o discurso da meritocracia. Como eu falei aqui, não funciona, né, depende da sua realidade. Obviamente, né, vocês vão ver aí figuras como Pablo Marçal, até o próprio Elon Musk, né, figuras que a direita gosta de idolatrar, né, muitas vezes aí nem fizeram as suas fortunas com tanto esforço, né? O Elon Musk, a gente sabe que o cara, pelo menos em criatividade, ele é um gênio, ele é um bosta, ele é um babaca, como
pessoa, né, a gente sabe disso, tem ali seus discursos extremistas alinhados, né, com a extrema direita dos Estados Unidos, né, então o Elon Musk, ele é um bosta, né, além disso a sua família era rica, então não adianta você aí que veio de família pobre achar que você vai se tornar um bilionário, porque estatisticamente as chances disso são muito pequenas, né, então não adianta você se comparar com o Elon Musk e não adianta também você ficar dando ouvido para discursinho de Pablo Marçal de que é só se esforçar. E não é assim que funciona, tá? Então o pobre de direita, ele pega muito esse discurso, principalmente baseado em valores, né? Valores entre aspas aí, valores que principalmente o pessoal da direita gosta de arrotar que eles têm e tudo mais, mas muitas vezes, principalmente na prática, em votações políticas, vida pessoal, a pessoa demonstra outra coisa. Né, aqui a gente podia citar vários exemplos, por exemplo, a gente teve diversos escândalos, abuso sexual, pedofilia, tudo ligado à direita, né, então não adianta você dizer que você é um cristão conservador para o seu público, para você angariar voto, se na vida pessoal você é um bosta, você é um merda e você sabe disso. E Deus, que é a pessoa que você diz que mais teme, você não consegue esconder isso dela, entendeu? Então é por isso que uma hora ou outra a verdade vai aparecer. Você não consegue, se você é uma pessoa que fica ditando regras e princípios para as outras, baseado em Deus e religião, se você acredita nisso de verdade, saiba que as suas sujeiras, Deus vai ver. Né? Então, assim, diversos políticos nas últimas semanas aí foram acusados, provados, né, com diversas provas, de cometer os crimes, assim, da pior espécie possível que vocês possam imaginar. E todos eles ligados à direita, com aquele discurso de Deus, pátria e família e tudo mais. E o pobre de direita, ele normalizou defender essas pessoas. Por quê? Não sei se é por burrice ou por canalice. Né? Eu tenho certeza que isso não assim, não estou generalizando e nem vou, né? Então talvez não seja porque são pessoas burras, né? Muitas vezes eu vejo aí até pessoas, né, com nível intelectual, quando você conversa e tal com uma pessoa, ela demonstra ali um nível intelectual que não condiz com essa coisa de ficar defendendo bilionários e seus interesses. Por exemplo, assim, vocês acham que uma votação para um pobre sobre desconto de IPVA para iate e jet ski interessa? Não interessa. Não interessa. Só que assim, o político de direita, ele sempre vai entrar com aquele discurso assim, defenda os bilionários, porque amanhã você pode ser um deles. Mesmo que estatisticamente isso seja impossível. A gente sabe que hoje em dia você tem mais chance de se tornar um refugiado de guerra do que um bilionário. Né? Então, assim, estatisticamente falando, é impossível, mas o pobre de direita, que ele tem aquela visão que não, que eu vou acordar cedo, que eu vou batalhar, que é meritocracia, que eu não vou viver de auxílio, ele acha que realmente uma hora ou outra vai acontecer. Pode acontecer, existem casos, existem exceções, né? Eu não sou o dono da verdade aqui, né? Eu estou falando aqui, as minhas análises políticas, elas são baseadas totalmente na realidade das coisas que eu estou acompanhando, que eu estou vendo. E o pobre de direita é um desses fenômenos, né? Ele tem tanto medo do comunismo, né, do comunismo tomar algo dele, que ele não para olhar se ele tem alguma coisa a ser tomada, né? Então, assim, já começa, né, que eles precisam de um fantasma invisível. Eles precisam do fantasma do comunismo. Eles precisam da mamadeira de piroca para poder ter uma narrativa, né? Os políticos, eu estou falando isso dos políticos, eles precisam desses discursos para poder trazer para o seu lado essas pessoas, né, esses pobres de direita que já têm ali tendências, né, a se alinhar com esse tipo de pensamento, né, que muitas vezes não condiz com a realidade dele. Então, assim, eu queria saber dos eleitores do Nicolas Ferreira e Companhia Limitada se ele gostou, né, se eles gostaram ali da PEC da blindagem. Né? Isso é uma pergunta que eu tenho a fazer a todos. Porque assim, o que eu mais vi foi pobre de direita defendendo a PEC da blindagem, porque tinha lá o mascote lá do bolsonarismo, que é o Nicolas Ferreira, defendendo, né? Todos os parlamentares de direita, né? Os deputados federais de direita, votaram a favor dessa merda. Né? Então, assim, votaram para blindar. Literalmente, o nome já diz, é PEC da blindagem. Então, assim, eles queriam cometer crimes sem que fosse investigado. Mas querem que investigue? Não, mas tem que passar por uma votação primeiro. Vocês acham isso certo? Vocês acham que é normal isso? Vocês acham que é normal políticos criarem leis para blindar eles mesmos? Se a gente sabe que quem mais tem poder são aquelas pessoas que mais têm tendência a foder com a gente, sabe? A desviar dinheiro público, desviar dinheiro da saúde, do transporte, de tudo que seja, para embolsar.
e nem responder por isso, é tudo que eles mais queriam. É tudo que eles mais queriam. E o pobre de direita estava lá, porque não, porque eles são de Deus, eles são conservadores e não sei o que, isso, aquilo, e pronome neutro. Cara, ninguém fala em pronome neutro. Você sai na rua aqui, conversa com pessoas da realidade, não pessoas do meio virtual. A gente sabe que discussão de pronome neutro, esse tipo de coisa, é mais uma coisa que existe, né? É ali na parte da internet. Eu, particularmente, aqui, saindo na rua, conversando com pessoas de esquerda, você não vê isso, né? Você não vê ninguém se tratando com pronome de direito. Então, isso também é um inimigo invisível que eles criaram, né, para desviar a atenção das pautas importantes que eles estão aprovando, mesmo que não interesse ao povo. Né? Então, assim, para o povo não interessa se vocês vão zerar o IPVA de jet ski. O povo, o povão mesmo, a ralé mesmo, mal tem carro. Mal tem carro, sabe? Vocês não se preocupem em baixar a gasolina. Vocês se preocupem em baixar o imposto do jet ski, que é uma coisa que, assim, o Brasil é terceiro mundo, a gente sabe que o Brasil é terceiro mundo. O Brasil é um país rico, né? Então, quando os governantes falam que o Brasil não tem dinheiro, questione. Porque, assim, para os privilégios deles sempre tem. Né? E por que para a saúde não tem? Então, assim, questione. Sempre que um político falar que o Brasil está quebrado, questione. Com certeza, isso é uma mentira. Porque, assim, eles falam isso para vocês não ir cobrar saúde, para vocês não ir cobrar educação, para vocês não ir cobrar ali o mínimo, porque eles têm que manter os privilégios dele, entendeu? E se eles utilizarem esse dinheiro que eles utilizam, né, para manter os privilégios, para fazer um benefício para a saúde, para fazer um benefício ali para a comunidade, eles podem ficar sem. E vocês acham que os deputados aí, vamos falar dos deputados estaduais, que ganham seus 34 mil reais por mês, mais verba de ressarcimento, mais gasolina, mais carro, mais aluguel de carro. Vocês acham que ele quer abrir mão do privilégio deles? Não quer, não quer. Mas você acha que não tem dinheiro para ele fazer, mínimo que seja, para atender a população? Tem sim. Mas por que ele vai fazer isso? Não é do interesse dele. Ele está lá embolsando todo mês 34 mil reais, mais verbas de ressarcimento. Você não é problema dele. Eles não ligam para vocês. Entendeu? Então, assim, o pobre de direita, quanto mais adestrado, melhor. Porque, assim, a direita pode colocar pautas absurdas, né, ali para votação, que o pobre de direita sempre vai estar defendendo. Por exemplo, a gente teve recentemente a votação da taxação dos bancos, bets e bilionários. Não passou. A direita comemorou. E o pobre de direita fez o quê? Comemorou também. Por quê? Porque ele é bilionário? Não, porque ele acha que um dia ele vai ficar. Porque ele gosta de um discurso marxalista. Ele gosta de ouvir falar em meritocracia. Ele gosta de falar mal de auxílio. Ele gosta de falar mal do comunismo, né? Ou esse medo do comunismo que todo mundo tem, que muitas vezes nem sabe o que é comunismo, o que é socialismo, esse tipo de coisa. É tudo falácia, né? Então, assim, o pobre de direita ele é muito guiado por essas coisas. E uma das principais coisas é a religião, né? Eu tenho a minha religião, né? Eu não sou doutrinado por nenhuma religião, eu acredito em Deus, né? Para mim é isso que basta, né? A minha fé é o que basta. Quando eu vejo um político utilizando Deus como palanque, eu já me distancio, seja de direita, principalmente de direita, que eu tenho nojo de político de direita, ou seja político de esquerda, sabe? Assim, você pode ter a tua fé, você pode ter ali no teu interior um temor a Deus e tudo mais, mas você não precisa utilizar Deus como um palanque. Deixa Deus lá no lugar dele. Cada lugar ali tem sua posição, né? E esse discurso de Deus, pátria e família, ele chama muito a atenção do pobre de direita. Principalmente o pobre de direita, que é pobre mesmo, que ganha ali, às vezes, um salário mínimo para sustentar uma família de 2, 3 pessoas. Impossível, inviável, né? No Brasil, você sustentar uma família de 3 pessoas com um salário mínimo. Você passa fome, né? Então, assim, como eu estava abordando, né, aqueles valores lá abaixo de 5 mil reais, se você não souber administrar, você pode se ferrar, né? Então, assim, abaixo de 5, ganhou menos de 5 mil reais, você é pobre no Brasil, irmão. Se você não tiver ali tua casa quitada, teu carro quitado, você é pobre, né? Então, assim, você não vai, a tua vida não vai melhorar enquanto você estiver defendendo o discurso de política de direita, né? Estiver comemorando aí que não foram aprovado taxação de bilionário, né? Talvez você ache que o seu Celta 2004 aí 2005 vai entrar nessa taxação de bilionário e você está muito enganado. Os políticos de direita, eles te enganam dessa maneira. Eles dizem que o comunismo vai te tirar o que você tem. Mas o que você tem? O que você construiu?
Lembrando que isso aqui, pessoal, eu não estou menosprezando ninguém, eu só estou fazendo uma pergunta sincera. Você acha mesmo que essas pautas interessam para você? Você acha que, por exemplo, a gente aprovar isenção de imposto de renda até R$ 5.000 é menos importante do que aprovar a isenção de IPVA para jet ski? Não é. Só que você não para ver isso, você está cego pela tua ideologia. Você precisou criar ali na tua cabeça uma realidade que você nunca vai viver. Você nunca vai viver. Estatisticamente, é mais fácil você virar refugiado do que você virar bilionário. Então, assim, você precisa abrir o olho, você precisa começar a cobrar, você precisa começar a observar as leis que o seu candidato, né, que você votou, que você deu para ele ali o seu voto de confiança e ele ganhou o cargo, você tem que ficar de olho no que ele está fazendo. Né? A eleição, ela começa no dia da votação, né? Porque, assim, é a partir dali que você vai saber se o seu político ganhou para você cobrar ele. Né? Então, por exemplo, assim, você pega figuras bizarras da Câmara dos Vereadores aqui de Curitiba, como o vereador Éder Borges, e você entra ali na página de projetos que ele tem, assim, é 500 projetos, mas não é nada que interessa a população, né? Ali é baboseira, como, por exemplo, as coisas que ele gosta de fazer, né, para agradar a audiência extremista dele, que por muitas vezes também são pobres de direita, né? A gente observa isso muito no cenário político aqui em Curitiba, e a gente observa esse tipo de coisa. Então, assim, são pautas como multa para quem der esmola, né? Mas ele tá lá empregando, né, enteada e tal, tudo mais, né? Conseguiu ali uma absolviçãozinha estranha, mas a gente sabe que o fato aconteceu. Multa para quem der esmola. Proibido pronome neutro dentro da escola. Proibido o comunismo. É crime ser crime. Esse tipo de coisa, pessoal, é tudo falácia. Não adianta você meter lá na Câmara dos Vereadores 500 projetos inúteis. São projetos inúteis para o povo. Você vai, eu quero que tal instituição seja a utilidade pública. Eu quero que tal dia seja o dia do atirador independente, não sei o quê, não sei o quê. Isso é inútil. Isso é patético para Dona Maria, que mora lá no fundão do Cachimba, para Dona Maria, que mora lá no fundão do SIC. Ela tá cagando para pronome neutro. Sabe? Então é esse tipo de coisa que os eleitores, principalmente de direita, têm que abrir o olho. Né? A gente aqui, o pessoal de esquerda, defende ali a Camila Gonda, aqui, uma vereadora de Curitiba, está fazendo um trabalho excelente, né? Uma das poucas parlamentares de esquerda, né? Que ser de esquerda, aqui no Sul principalmente, né? É um ato de coragem, né? Então, né, toda a nossa solidariedade a ela. E uma coisa que ela está batendo muito na tecla é sobre as tarifas de ônibus, né? Ali, o que está acontecendo aqui em Curitiba, a Urbs ela está roubando créditos, né, dos usuários. Então, se você não utiliza o seu crédito em um ano, ele vai expirar. É basicamente um roubo, porque você pagou por aquilo ali. E ela está lutando, né, para acabar com essa expiração, né? Que no nome ali é confisco, é roubo mesmo. Então, assim, essa expiração não deve existir. Se você não utilizou ali o seu vale transporte por um período, você não pode perder ele, porque é roubo. Então, enquanto a gente tem vereadores de esquerda brigando por esse tipo de coisa, a gente tem lá o Éder Borges, com medo do comunismo, com medo da doutrinação, com medo do pronome neutro. Sabe? É ridículo. É patético, cara. É patético porque não é possível que um cara tá ganhando R$ 20.000 na Câmara e quando foi para votar, quando foi para estar presente lá na tribuna, para falar sobre a expiração dos créditos do cartão transporte, não tinha nenhum parlamentar de direita. Não tinha esses idiotas desses Guilherme Kilter, não tinha esses idiotas desses João Bétega, não tinha esses idiotas desses Éder Borges. Tá me entendendo? Então, assim, você que é pobre, se você se identificou com o que eu falei e ficou bravo, meu irmão, você não tem mais jeito. Você não para um pouquinho para pensar. Você não para nem para refletir, para dizer, pô, será que realmente esse parlamentar aqui, ele quer me defender a partir do momento que ele vota um negócio lá para isentar IPVA de jet ski? Ou ele quer me defender quando ele está ali lutando por saúde, educação, transporte de qualidade de vida e tudo mais? Vocês têm que pensar, pessoal. Uma das coisas que os políticos de direita mais odeiam é que você pense. É por isso que eles falam que tem doutrinação em escola, é por isso que eles falam que tem doutrinação nas universidades, principalmente nas universidades públicas, né? E é mentira.
Não é isso que acontece. Eu frequentei escola pública a minha vida toda e não é isso que acontece. Não existe doutrinação. Né? Como que você vai dar lá o manifesto do Partido Comunista para uma criança ler? Isso é ridículo, sabe? Mas isso é falácia. Isso é falácia para agradar o pobre de direita, para aquele que se acha rico, ele acha que ele está no caminho certo da meritocracia. Não tá, cara. Não tá, você só tá beneficiando teu patrão. Né? Você quer chegar ali, você acha que chegar todo dia meia hora, uma hora antes, né, do seu expediente vai te trazer algum fruto? Não vai, cara. Você tem que cair na realidade, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês identificaram esse fenômeno também, que é o pobre de direita, né? Eu peço para que vocês deixem no comentário e se inscrevam no canal que vocês vão ter mais conteúdo como esse aqui em breve. Beleza? Fiquem com Deus, pessoal, e até mais.